Bom dia a todos. Bom dia ao pessoal do Face. Bom dia aos amigos aqui no Insta. Pessoal, o som está bom? Bom dia. Seja bem-vindo, Sueli, Fernando, Lidiane. Bem-vindos. Meus amigos, hoje nós vamos iniciar... Obrigada, Mauro. Obrigada, Rosélia. Ótimo. Então, nós vamos iniciar mais um evangelho. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui. Sônia, bom dia, bem-vinda, amiga. Aí. Então, vamos iniciar mais um evangelho com gratidão a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Vamos elevar o pensamento. Mestre Divino, Senhor Jesus, luz de nossas vidas, aqui estamos todos reunidos, rogando o teu amparo, o teu auxílio, as bênçãos e proteção a todos nós, os nossos lares, nossos familiares queridos, que o teu amor, tua paz, nos envolva a todos, nos auxilie, Senhor, em nosso processo de transformação espiritual, de evolução, de progresso, vencendo as nossas mazelas morais a cada dia, no esforço da sublimação da nossa existência, da espiritualização de nossas vidas. Divino amigo, rogamos ser conosco, agradecemos imensamente as oportunidades que tem nos oferecido de progresso para que possamos alcançar o estado de plenitude espiritual, o qual fomos destinados. Agradecemos ao querido amigo, irmão Eurípides, que nos envolve a todos nesse Evangelho das 9 horas, em diversas partes do nosso Brasil, do nosso planeta, das esferas espirituais, do amor, que nós possamos, nesse momento, receber essas vibrações amorosas, a inspiração doce amiga desse Espírito tão querido. Agradecemos Jesus e rogamos que no dia de hoje, o querido companheiro Saulo Wilson receba as vibrações de amor desse Evangelho e retorne ao mundo espiritual repleto do amor. Obrigada, Jesus, que assim seja. Bom dia a todos. Então, hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, o item 8, obediência e resignação, de Lázaro. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas, que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim, marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade, porque o gênio que se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos,
para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedeceis à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Que lição! Que lição! Essa é a lição que nós vamos... Bom dia, amigos aqui do Face. Nós vamos refletir hoje. Nós estamos vivendo momentos de picos transitórios que nos conclamam a muitas modificações, a muito movimento dentro, né, num processo íntimo, num processo espiritual, e todos estamos passando por esse momento aqui que é bem claro para nós, né? Se estivermos como um poltrão, rebeldes ao progresso, nós sofreremos o duplo estímulo, né, do freio para segurar as nossas más tendências, as nossas más ações, os nossos equívocos espirituais seguidos, né, aqueles hábitos nocivos que nós temos prazer de fazer, e a espora para que nós possamos seguir avante. Então é bem visível essa alusão que Lázaro traz aqui para nós. Então ele diz para nós assim, né? Ele inicia dizendo como é o capítulo que fala da bem-aventurança, de você trabalhar em si os elementos de ser pacífico e de ser manso, da doçura, da mansuetude, da resignação e da obediência. Para nós que fomos criados, né, fomos educados num padrão de puro autoritarismo, em que nós, enquanto crianças, precisávamos obedecer cegamente, sem contestar absolutamente nada, por mais que isso fosse algo fora dos padrões morais, porque criança boa é criança obediente, e hoje uma geração vem para nos perguntar o porquê, e por quê, mas por que eu devo fazer isso? E especialmente nos mostra que mais do que falar, a gente precisa viver, ser o exemplo, porque senão eles vão nos contestar o tempo inteiro. Então, para nós, muitas vezes, a obediência nos soa como algo ruim, porque nós não pudemos falar, expor, muitas vezes demonstrar sentimento, demonstrar as próprias emoções, porque isso era tido como errado, você é um menino que não pode fazer isso, o menino bonzinho tem que ser assim, assado, né? Então, muitas vezes nós ouvemos essa obediência, isso causa um mal-estar em nós. Aí nós precisamos fazer um processo, né, de retomar essa criança interior que tem em nós, para que nós possamos, então, fazer as pazes com esse processo. Nós recebemos a educação de acordo com a nossa necessidade espiritual. Se somos espíritos extremamente orgulhosos, se o orgulho é uma chaga em nós muito grande e que nós escolhemos trabalhá-la para que ela possa diminuir, é óbvio que nós vamos receber uma educação que vai nos trazer os estímulos para que isso aconteça. Então, fazer as pazes com esse gênero, essa espécie de educação que recebemos, mas quando chegamos na maturidade, seja ela uma maturidade física, mas especialmente falamos da maturidade espiritual,
nós precisamos construir ou reconstruir as nossas próprias crenças, para que nós possamos ser autores da nossa história com consciência do ser espiritual que nós somos, dos núcleos energéticos que nós selecionamos no mundo espiritual para transformar por meio da reencarnação. E aí nós conseguimos iniciar um processo de compreender que essa obediência é obediência às leis divinas e refletir o que as leis divinas me impulsionam. Deus nos criou simples e ignorante para um processo belíssimo de evolução, para que nós pudéssemos chegar à perfeição, para que nós pudéssemos nos tornar seres angélicos. Ou seja, nos criou simples e ignorantes para que nós possamos ser felizes, plenamente, espíritos leves, lúcidos, brilhantes, numa esfera de amor pleno, de abundância espiritual, no banquete de luz espiritual. É para isso que Deus nos criou. E as leis divinas nos conduzem a isso. E nós, enquanto espíritos muito rebeldes, muitas vezes queremos fugir às leis divinas. Fazer o quê? A nossa própria lei, né? Eu sigo a minha lei. E aí nós seguimos a nossa lei, o que nos acontece, né? Entramos num profundo processo de dor e sofrimento, recapitulação, expiação, porque nos deformamos espiritualmente e precisamos retomar o caminho até o Pai. Então, essa obediência e essa resignação fala da nossa capacidade, da nossa habilidade de viver de acordo com as leis divinas, de nos submetermos às leis divinas, que quer de nós o quê? Que nós sejamos felizes. Que quer de nós o quê? O nosso bem. Mas aí precisamos refletir. Se nós somos criados simples e ignorantes para nos tornarmos perfeitos, se Deus nos conduz a essa felicidade, se tudo o que Ele quer, por meio do amor imenso, intenso, profundo, né, divino que Ele nutre por todos nós, e Ele quer que nós sejamos livres e felizes, e entremos nessa herança espiritual, nessa abundância de vida em abundância, e não esse ciclo acanhado da matéria que nos aprisiona, que nos ilude, que brilha aos nossos olhos e faz com que nós esqueçamos o ser, o espírito que somos, né? Então, se Deus quer a nossa felicidade, quando nós passamos pelas provas que nós mesmos escolhemos no mundo espiritual, ao traçar o nosso plano reencarnatório, esse projeto grandioso de amor, e nós selecionamos algumas provas que são necessárias ao nosso burilamento, necessárias à nossa transformação, necessárias a essa lapidação espiritual, necessárias ao vencimento dessas cristalizações doentes que nós criamos em nós ao longo de milênios, por justamente desobedecer e fugir das leis divinas. Então, para nós que nutrimos memórias de muita rebeldia espiritual, porque somos sim rebeldes espiritualmente, por isso estamos aqui no mundo de provas e expiações, espíritos nós, em grande maioria, caídos de outros sistemas planetários por conta de comprazer-se no mal. Então agora é o momento de nós aguçarmos os nossos sentidos espirituais, para que possamos compreender que grau de rebeldia é esse. Para que possamos compreender em que pontos da existência temos sido muito rebeldes. E como temos recebido as provas, as expiações, que nos impulsionam. São os estímulos e as oportunidades divinas para que nós possamos alcançar essa finalidade de nos tornarmos perfeitos, de sermos mais felizes. Imaginemos as esferas amorosas de luz e de amor que Dr. Bezerra transita. Imaginemos as esferas amorosas de luz que Chico Xavier transita. Quanta felicidade, quanta leveza, quanta plenitude, quanto amor.
Quanto amor. E nós, muitas vezes, achamos que nós não somos capazes disso, né? No momento, nós estamos construindo todas essas virtudes. Mas nós também atingiremos esse grau evolutivo e muito mais. Então, muitas vezes, estamos num ciclo acanhado da matéria, aprisionados só nas coisas do mundo físico, perdidos, extremamente aprisionados nesse círculo acanhado da matéria, no acordar, trabalhar, nos alimentarmos, tratar das coisas do dia, tratar da reprodução, só. Então vivemos para a matéria, só para a matéria. E esquecemos do ser espiritual que precisa ser lapidado pelas experiências da vida que nós escolhemos pelo processo de planejamento reencarnatório e também por tudo aquilo que nos acontece por nossos vetores reencarnacionistas que atraem para nós justamente aquilo que necessitamos para curar o mal que há em nós. Então nos falta lucidez espiritual para que nós possamos enxergar a vida com os olhos do espírito, porque temos enxergado a vida com os olhos da matéria. Temos visto nossa vida, a vida dos nossos que nos acompanham, como a vida imediata do corpo físico, da matéria, de uma existência só. E assim, não conseguimos ter o senso de eternidade. Não conseguimos ter esse senso de espiritualidade, de construções milenares. Obediência e resignação trabalha tudo isso em nós, né? Ela nos proporciona a construção das virtudes espirituais que viemos construir. Então ele diz aqui para nós, a obediência é o consentimento da razão, e a razão é um atributo do espírito que Deus nos dotou para que nós pudéssemos utilizar essa razão e termos lucidez espiritual. Lucidez espiritual para vencer todos os momentos da vida. Obediência ao consentimento da razão quando eu compreendo que as leis divinas que nos regem não são para nossa punição, porque Deus não é punitivo. Porque Deus é Pai, amoroso, misericordioso, justo e bom. Então, quando a gente entende que eu estou sendo punido e castigado porque nós vivemos, né, fomos educados por meio de um processo de punição, alguns de nós, né, nem todos, mas a grande maioria. Então aprendemos que é punindo que se educa e acreditamos que Deus pune e Deus castiga. E falamos isso, repetimos isso para os nossos filhos, para as nossas crianças, muitas vezes até na evangelização, não faça isso porque Deus está vendo, olha, Deus fica triste, Deus castiga. Deus não castiga, Deus educa. Deus educa e nos dá as oportunidades de refazimento, as oportunidades de reparação, as oportunidades de correção, as oportunidades de recomeçar sempre, para que nós possamos atingir o objetivo maior, que é o amor em nós, que é a expansão do bem em nós. Deus é amor. Foi isso que o Cristo veio nos ensinar. Foi isso que Jesus nos ensinou. Mas está tão aprisionado em nossos núcleos de memória, né, nas nossas memórias, essa punição, esse castigo, o medo. Fomos muitos de nós, ao longo de milênios, evangelizados, entre aspas, né, por meio do medo. Não é? Por meio do medo de Deus, tem que ter medo de Deus. Não, temos que desenvolver um profundo amor pelo Pai, uma gratidão imensa, uma confiança irrestrita, porque Ele quer o nosso bem maior. Sempre. Então, obediência é quando a razão compreende que as leis divinas nos impulsionam e nos levam a alcançar a plenitude espiritual, o bem maior, a sublimação de nossa vida. E automaticamente, ou num processo, né? Que nada é automático, e neste processo alcançamos maiores graus de felicidade. Porque a felicidade não está nas coisas da matéria. E a resignação é o consentimento do coração.
A resignação é esse trabalho. Então, a gente tem que trabalhar a obediência, trazendo para a razão as provas, as lutas, as oportunidades, trazendo para a razão as leis divinas, o processo evolutivo, como ele se dá na nossa existência, no nosso planejamento encarnatório, que nós mesmos escolhemos, e muitas vezes ficamos rebeldes com as nossas escolhas, né? Quem é que nunca falou, mas eu escolhi isso mesmo? Onde eu estava com a cabeça, Senhor? Né? Mas nós estávamos com a cabeça mais lúcida, e aí chega aqui na matéria, nós ficamos mais embotados. Então, quando ele traz para nós, ó, a resignação é esse consentimento, é o consentimento do sentimento. É quando o sentimento de harmonização, de brandura, eu consigo compreender as leis divinas, eu consigo compreender as necessidades das provas que eu escolhi, eu consigo compreender as necessidades de expiação para que eu possa me libertar dos núcleos doentes, enfermiços, que barram, são obstáculos ao meu processo de sublimação e, consequentemente, a felicidade. Então, eu consigo consentir pelo sentimento de entendimento, de doçura, de compreensão das leis divinas. E ele diz aqui para nós algo que é muito importante. Essas forças, a obediência e resignação, ele chama de forças. Forças ativas. Não são inativas, como muitas vezes a gente confunde com a negação. Negação de sentimento. E não é isso, são forças ativas, muito ativas. Porque quando nos resignamos, quando somos obedientes às leis divinas e compreendemos o que nos envolve com os olhos do Espírito, os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, muitas forças espirituais são mobilizadas em nós. Muito esforço espiritual para que nós, enquanto espíritos, nesse processo de evolução, possamos atingir esse nível e esse objetivo aqui. Quanto das nossas memórias estão sendo renovadas para que nós possamos desenvolver obediência e resignação? Quanto dos nossos hábitos nocivos de milênios estão sendo modificados e transformados? Quanto do nosso padrão moral, padrão mental está mudando no esforço íntimo, pessoal, para que nós possamos atingir a obediência e a resignação? Isso é muito movimento, não é negação de sentimento e de vontade. Porque muitas vezes fomos educados dessa forma e agora confundimos tudo. Fica tudo muito confuso para nós. Porque quando pequeno, o menino chora porque sente uma dor, chora porque sente medo, chora porque sente uma angústia e não sabe explicar, chora porque veio uma emoção e ele não tem ainda autorregulação para dominá-la. E aqueles que o educam, sejam pais, sejam tios, avós, professores, viram e falam, menino, não é motivo para chorar, isso é uma bobagem. Menino, menino não chora. Eu quero o meu filho sem choro. Meninas bonitinhas não podem chorar, né? Você fica feia quando chora. E o que isso vai causando em nós? Isso vai acumulando em nós, além dos choros engolidos, né? A negação das emoções, a negação dos sentimentos. Não, o que eu estou sentindo não é válido. O que eu estou sentindo não é importante. Meu adulto de referência diz que não é, então eu não devo sentir. Mas eu estou sentindo, o que eu faço? É muito confuso para a criança isso. É muito confuso. Então nós precisamos aprender essa validação de sentimento, de emoção do outro. O outro não pode nem chorar. E consequentemente nós também não aceitamos o nosso choro, né? Por quê? Porque fomos educados assim, com a invalidação de sentimento de emoção. Então nós achamos que consentimento da razão, resignação do coração, a obediência e a resignação é a inação, é negar. Eu vou negar o que eu estou sentindo, eu vou negar a minha vontade, e não é isso. É pelo contrário, é força ativa. Forças ativas que elevam o nível evolutivo do ser. E ele traz aqui, né? Ele traz a comparação bem dura aqui, por sinal, né? Mas que a gente precisa. Lázaro foi bem firme nessa lição, né, gente?
ele traz para nós aqui a figura do poltrão. Vocês já viram um poltrão, né? O poltrão não pode ser resignado. Assim é o orgulhoso e egoísta, é um poltrão. Ele traz aqui, não pode ser resignado, não pode ser obediente. Como é que um ser egoísta e orgulhoso vai se submeter à vontade divina, às leis divinas, se a medida do universo é ele, não é Deus? Então, para que a gente consiga desenvolver essas duas forças ativas, essas duas virtudes que nos elevam no nosso nível evolutivo e nos trazem, consequentemente, mais felicidade por cumprir as leis divinas, nós precisamos trabalhar em nós a transformação desse orgulho e do egoísmo. Porque como poltrão nós não vamos conseguir, né? E aí ele traz aqui para nós assim, Jesus é o modelo. Jesus é o modelo. Jesus foi firme em alguns momentos? Foi. Muitas vezes. Muitas vezes. Todas as vezes, aliás. Que ele precisava educar, orientar, corrigir. Ele foi firme. Ao mesmo tempo, Jesus conseguia ser firme e dócil ao mesmo tempo. Porque quando os homens traziam aquela mulher para ser apedrejada em praça pública, e somente as mulheres sofriam isso, os homens não, às vezes até hoje, né? Ele vira para todos e diz, olha, quem estiver isento de pecado, de erro, atira a primeira pedra. Ele corrigiu, dizendo, todos vocês que aqui estão cheios de erro e pecado, estão querendo apedrejar a mulher? Quem se sentia assim, então, isento de pecado, atira, né? E ninguém atirou. Quantas vezes ele virou para os fariseus, para os publicanos e disse, hipócritas, vocês falam, mas não cumprem. E no momento da crucificação, o que ele fez? Ele foi o modelo da resignação, do sentimento, no cumprimento das leis divinas, no cumprimento dos planos divinos, para que nós pudéssemos aprender, né? O puro, o luminoso, a luz do mundo sendo crucificado, para que nós pudéssemos compreender as leis divinas, a lei do amor, a renúncia, a entrega, o amor ao nível de dar a própria vida aos seus amigos. Então aqui ele fala assim, cada época é marcada por uma virtude ou vício, né? Cada época. E a gente vê isso ao longo da história da humanidade. Ele traz para nós, olha, da vossa geração é uma atividade, é um ativismo intelectual, é ativismo. Então nós estamos longe de trabalhar aquela intelectualidade que nos conduz à sabedoria, ao conhecimento que nos liberta. Porque ele fala aqui, ó, atividade. Vocês estão se mexendo muito, né? Intelectualmente. Mas essa movimentação não está fazendo com que os sentimentos sejam educados. A moral seja elevada. Então, há muita movimentação intelectual, né? Muita. Mas nós precisamos desenvolver as asas que nos conduzem ao processo evolutivo até essa plenitude, até a perfeição, que é sabedoria, quando o conhecimento da verdade nos transforma, e a sabedoria e a outra asa, que é a asa do sentimento nobre, do amor, da construção do amor em nós. Sem esses dois pilares evolutivos, a obra fica capenga, né? Nós não conseguimos atingir o nosso objetivo existencial. Então ele traz para nós assim, obedeceis à grande lei do progresso. Obedeceis à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Obedecei, aí traz a obediência. A obediência que é o consentimento da razão. Quando eu compreendo que eu sou um espírito, eu compreendo as leis divinas que me envolvem, eu compreendo a necessidade, a oportunidade por trás de uma aprovação, eu entendo que os processos expiatórios expurgam de nós, né, de mim,
energias doentes que estão barrando esse processo todo de sublimação, e é uma oportunidade de reparação. Então aí há consentimento, aí há obediência e resignação, e não rebeldia. Agora, se eu estou rebelde diante das leis divinas, se você se vê rebelde, ou se você não consegue perceber se está rebelde ou não, faça uma análise profunda dos seus atos, de como você se sente quando é frustrado, quando as coisas não acontecem da forma pela qual você gostaria, e não cale esses sentimentos, não é para calar, né, colocar num porão as suas emoções. Sinta e busque compreender. Compreender o que eu estou sentindo, compreender o que você está sentindo, por que você está sentindo isso, o que você percebe acerca de si mesmo nessa circunstância, nessa situação, como você gostaria que fosse, e não é porque, o que você precisa, o que você está pronto, né? Porque nós só recebemos provas nas quais nós temos as forças suficientes para modificá-las, para vencê-las. O que você está pronto para vencer em você? O que você está pronto para cultivar de virtude que você ainda não conseguiu desenvolver, mas que agora você está prontinho para desenvolver? Então, analise a si mesmo, busque entender quais são os sentimentos que estão por trás de toda essa rebeldia. Ah, é o orgulho, ok, mas quais são as derivações desse orgulho? De que forma ele se manifesta na tua existência, na tua intimidade mental? E como ele tem sido obstáculo ao teu processo evolutivo? Nós estamos vivendo momentos de pandemia, de muito medo, de muita insegurança. Estamos, muitas vezes, ativando o modo sobrevivência, né? E cérebro reptiliano o tempo todo. E isso vai criando memórias em nós muito doentes. E nós vamos adoecer. Se não adoecemos pelo vírus, nós vamos adoecer espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Então, nós precisamos fazer um processo de cuidado, autocuidado, cuidar do próximo, amar o outro, ser caridoso, ao mesmo tempo em que nós vamos sedimentando a nossa fé restrita em Deus, porque nós não estamos aqui jogados. Nós estamos aqui para o processo evolutivo, e quem comanda essa nau é o Cristo. Quem comanda é Jesus. Então, é preciso cumprir a parte de cada um, cumprir a nossa cota parte. A parte que nos compete na cocriação, na transformação planetária. Cada um de nós tem algo de bom para doar, todos nós podemos fazer o bem onde estivermos. Todos nós podemos elevar o nível, o padrão vibratório do planeta pela forma pela qual nós pensamos. Ou nós podemos densificar ainda mais, adensar ainda mais as vibrações que envolvem o planeta Terra. E nós estamos num processo de profunda mudança. Profunda mudança. Hostes angélicas, espíritos amorosos, valorosos, luminosos, estão aqui conosco. Não em suas esferas de luz e de paz, de harmonia, mas aqui conosco, para que nós possamos vencer esse turbilhão que nós estamos vivendo nesse momento. Cidades espirituais na subcrosta estão sendo desmanteladas e já sendo remanejadas para outros sistemas planetários. Muitos processos obsessivos têm acontecido para que haja um ajuste, para que seja possível que o cobrador e aquele que está sendo cobrado possam se ajustar, porque na verdade há um ciclo de dupla cobrança, né? Das leis divinas que não foram obedecidas no passado, e vem a oportunidade de reajuste. Existem muitos espíritos que numa ilusão, acreditam que vão barrar o progresso humano, vão barrar o processo de sublimação de todos nós aqui, vão conseguir barrar o plano de amor do Cristo Jesus, numa ilusão muito, muito gigante, né? Porque isso é impossível. Barrar o amor do Cristo, o planejamento de Jesus, é impossível. Então, cuidar de nós, porque a rebeldia nos abre brecha, nos abre portas para as obsessões. Porque baixamos demais o padrão vibratório. A rebeldia faz com que nós nos colocamos contrário às forças do amor e da luz,
contrários a esse manancial de harmonias divinas que nos conduzem à perfeição. E naturalmente o mal que há em nós é fermentado. No lugar de ser transformado, ele é fermentado, ele é aumentado, ele é fortalecido. E nesse processo de fortalecimento, as obsessões naturais acontecem pelo processo de similitude vibratória. Então, nós precisamos orar, vigiar e cuidar da nossa casa mental, das nossas estruturas espirituais, buscando viver como espíritos, sedimentando, construindo, fortalecendo a nossa fé a cada dia. É um processo, né? A sedimentação da fé é processo. E aí ele traz para nós, né? Aqueles que são preguiçosos, o espírito preguiçoso, como é o espírito preguiçoso? O que ele faz, né? O que ele não faz? O espírito preguiçoso, ele se coloca contrário a esse movimento de evolução, esse movimento de progresso moral, né? De modificação. Ele não quer, ele quer ficar na dele, sem se mover moralmente, espiritualmente. Chegam os estímulos e ele entra num processo imenso de rebeldia e culpa todo mundo. Todo mundo é responsável pelas suas agruras, suas dificuldades, os seus problemas, as suas provações e as suas expiações. Ele não. Então é o presidente, é o governador, é o chefe dele, é o companheiro de trabalho dele, o outro companheiro também. Dentro do lar, é a mãe, é o pai, é o irmão, são os irmãos, ou então o marido, a esposa, ou os filhos. Sempre tem alguém. Ele não. Sempre tem alguém. Então é o espírito extremamente imaturo que não conseguiu olhar para si e fazer a sua própria transformação moral. E nesse processo de ilusão, é o espírito preguiçoso. E tem tantos que se colocam contrários mesmo, né? Ao processo de evolução por uma rebeldia, por uma resistência. Então ele diz assim, a esses espíritos preguiçosos, nós que somos os guias da humanidade, né, a espiritualidade que se movimenta sob a orientação do Cristo Jesus, eles dizem aqui, nós o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Isso, gente, por quê? Porque ele tem feito, ele fez aqui para nós uma comparação com o poltrão, tá? Por isso que ele está usando essa linguagem dura, bastante dura, né? Então, ele diz para nós, aquele que se coloca como poltrão, porque é orgulhoso demais, é egoísta demais, nós o chicotearemos com o esforço duplo do freio, segura e espora, vai, solta e depois segura. Por quê? Porque esse ser não está conseguindo caminhar nas trilhas da evolução espiritual, né? Do caminho de luz. Então ele vai se perder demais. Freio. Agora solta, espora, é para lá que você tem que ir. A gente não precisa disso, né? Nós podemos evoluir pelo nosso processo consciente, pelo nosso processo de trabalhar a lucidez, que é um trabalho. Você estar presente em tudo que você faz ao longo do seu dia, isso é muito trabalho para nós, né? Que temos milhares de distrações. Então, estar presente como espírito em cada situação é o nosso exercício, é o nosso trabalho espiritual. Nos colocarmos amorosamente diante das leis divinas, do próximo, daquele que a gente gosta, daquele que a gente não gosta, amorosamente, compreendendo o porquê das coisas, compreendendo as oportunidades divinas. E aí ele diz assim, então, bem-aventurados os mansos, porque esses darão ouvidos dóceis aos ensinamentos de Jesus. E serão na terra o quê? Os braços do Cristo. Eu acho tão bonito isso, gente. Eu ouvi isso uma vez em Sacramento e a Alzira dizia para nós, vocês são, que vocês sejam, né? Os braços de Jesus, as mãos do Cristo na terra. Olha que lindo isso. Porque quando nós estamos nesse processo de transformação interior, de querer, de vontade de ser melhor, e aí tem dias que nós conseguimos mais, outros dias menos, mas nós estamos na luta, isso é esforço vibratório de crescimento. Isso é desenvolver lucidez, isso é trabalhar as tuas energias espirituais para colocá-las
em processo, né? A serviço, aliás, do trabalho do processo evolutivo. Então, isso é muito bonito em nós, isso é despertar espiritual. Então, nos colocarmos, olha, no teu trabalho você pode ser o braço de Jesus. Na tua casa você pode ser o lábio de Jesus. Ali na rua, ó, você pode ser a mão de Jesus. Porque o Cristo vai se manifestar por meio de nós, por meio de vocês todos, o tempo todo. O tempo todo. Dia e noite. Meus amigos, é dura a lição de hoje. Opa! Mas é necessário, né? É necessário. Eu tive muitos momentos em que os braços de Jesus me reergueram. Né, Silvia? Eu tive um momento em que as mãos do Cristo acolheu a minha filha pelas tuas mãos. Então, obrigada, viu? Obrigada. Você que é sempre muito especial. É isso mesmo, Cecília. Nós estamos estudando o livro Sentimento à Força do Espírito, que nós estamos disponibilizando também no YouTube, tá? Toda semana aí tem um vídeo novo sobre os assuntos que nós estamos tratando e nós vamos tratar amanhã sobre a confiança. O pessoal do YouTube está um pouco atrasado. Para o pessoal do YouTube vai sair amanhã sobre renúncia. Olha, tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Então tem vídeo novo amanhã sobre renúncia, tá? No YouTube. Entre hoje e amanhã. Isso mesmo, Fabinho. Obrigada, viu, gente? Agora nós vamos fazer a nossa vibração e quem puder colocar água para fluidificar, porque a espiritualidade amiga nesse momento nos transmite o passe espiritual que nós precisamos muito para que nós possamos nos fortalecer. Nesse momento, nós vamos fazer a vibração e a nossa água será fluidificada. Então, se aconchegue. Coloque-se num lugar aconchegante e fique aberto e receptivo para receber de Jesus as vibrações amorosas desse momento. Vamos à nossa prece. Mestre Jesus, luz divina, luz do mundo, rogamos possa nos conduzir, Senhor, nas veredas da luz, do amor, da libertação, para que possamos alcançar, atingir novos padrões de espiritualidade em nossa vida, de amorosidade, de construções, de virtudes, de autoconhecimento, de sublimação, para que possamos ser mais caridosos e verdadeiramente possamos nos colocar como vossos emissários, mensageiros, trabalhadores nesta existência, onde estivermos. Nesse momento, Cristo de Deus, rogamos o vosso amparo, envolva todos nós na luz da harmonia, da fé, da confiança, da esperança, da perseverança. Envolva-nos, Senhor, na luz do vosso amor. Que todos nós, ligados nesse momento, possamos receber da espiritualidade amiga o passe que nos auxilie, nos reequilibre energeticamente, espiritualmente, fisicamente. Que nossas águas possam receber os fluidos salutares do amor, com as propriedades que cada um de nós necessita para o seu processo de evolução, o caminhar nas sendas do progresso amoroso que Deus nos permitiu seguir, nos destinou. Que nesse momento possamos sentir, perceber os bons amigos espirituais, ceareiros do bem, a envolver os nossos lares. Mentalizemos luz ao nosso lar. Todos os cômodos são banhados numa luz intensa de Jesus. E os espíritos amorosos vão desfazendo as energias enfermas, as ligações mentais e espirituais nocivas, desligando algum espírito sofredor que esteja ligado aos nossos lares, à nossa mente, para que nós possamos sublimar os nossos pensamentos, sublimar os nossos sentimentos,
trabalhar em nossos lares uma harmonia de paz e de amor, um santuário divino, o templo de Deus. Nesse momento, os espíritos amorosos iluminam todo o ambiente dos nossos lares. Mentalizemos luz para todos os nossos familiares queridos. Doemos o nosso amor, a nossa compreensão, o acolhimento. E sintamos também, acolhidos pelas mãos de Jesus, que nos reergue agora, nos fortalece e nos convida a caminhar com Ele, nessa estrada divina de luz, de amor, de flores e de bênçãos. Sigamos com o Cristo, obedientes, resignados ante as leis divinas que nos querem melhores, sublimados e felizes. Obrigada, divino Senhor Jesus. Que essa oração seja direcionada aos nossos irmãos que padecem sofrimentos, aqueles que desencarnam em processos do novo vírus, ou sejam quais for as causas da desencarnação, porque são programadas ao nascermos, já temos as nossas programações espirituais. Que todos aqueles que retornam ao lar espiritual recebam a luz do vosso amparo e do vosso amor. E pedimos, Senhor Jesus, por aqueles que renascem na terra, repletos de esperança, sejam fortalecidos. E nesta manhã pedimos pelo Lucas, seja recuperado em sua cirurgia, e pedimos pelo querido Saulo, que retorna ao mundo espiritual. Obrigada, divino Mestre Jesus. 1000 vezes obrigada por vosso amor. Ao nosso querido Eurípides, que nos trouxe a possibilidade desse evangelho às 9 horas, a nossa gratidão profunda e o nosso amor. Obrigada, Mestre Jesus, que assim seja. Bom dia, meus irmãos queridos. Que a doce paz do Cristo Jesus possa nos envolver no dia de hoje e que nós possamos manter essa paz em nós com o nosso esforço de criarmos um ambiente, um padrão mental mais elevado, o esforço de cada dia para que nós possamos estar mais próximos de Jesus. Obrigada a todos, um grande abraço a vocês, e no próximo sábado nós estamos aqui no Facebook da Fraternidade e no Instagram novo, Michele Mello Espiritualidade, que a gente está tratando só de espiritualidade, palestras, mensagens, e tem novidade essa semana, viu, pessoal do Insta? Bom dia a todos, obrigada, viu? Obrigada a todos. Obrigada, gente. Hoje tem doce lá na Fraternidade, hein? Quem não comprou, pode nos procurar que nós vamos fazer uns docinhos a mais. Tem copo da felicidade. Ó, quanta felicidade. Vamos ganhar umas calorias, né, Cleide? Mas assim pode, fim de semana pode. Obrigada, gente. Muita paz a todos. Até próxima semana. Até quarta e próximo sábado. Tchau, tchau, pessoal.